Historicamente, eu venho da época em que a internet começou aqui no Brasil. Em 96, um pouco antes disso, nós tivemos acesso a redes de computadores por meio de BBS. Eu não sei se alguns de vocês se lembram. Por meio de menis, ou seja, acesso discado a um provedor. Aqui em São Paulo era o Mandic, o maior deles. Por meio de menis e não por navegadores, se conseguia acessar conteúdos. O navegador, na verdade, é um facilitador de visual para aquilo tudo que a gente já fazia quando era Bulletin Board System. A gente digitava 0, 1 até 9 a opção, ou uma letra qualquer, para poder ter acesso a uma sala de bate-papo, por exemplo, em que sua maioria, inclusive, era de salas de conversa sobre sexo. Né? A curiosidade que nós tivemos naquela época era pornografia. A maior parte dos boletins board system propiciavam isso. E nós não tínhamos, como nós não temos muitas hoje regras para poder usar, e mesmo até a orientação no sentido de que hoje se enxerga muito mais rápido e com uma abrangência muito maior. Em 96, 97, 98, 99, nós tivemos os mesmos problemas. Surgiu a internet, nós tivemos os primeiros defacements, as primeiras invasões de sites, inclusive uma delas no órgão onde eu trabalhava e era gestor de tecnologia, que era a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Em 1998, eu me envolvi, perdão, 98? Foi 98. Em 98, eu me envolvi com 12 organizações internacionais, WebGov, Web Policy e Intergov, de um mesmo proprietário, do senhor Peter Hampton, nos Estados Unidos. A ideia dele simplesmente é brilhante. A partir do momento em que a gente chega à conclusão, como numa conversa com a doutora Janice Ascari, de que nós teríamos que fazer acordos internacionais, não é isso? Convenção internacional para poder ter uma certa universalidade nas ações envolvendo a internet. Ele teve uma ideia brilhante. Ele começou a agregar profissionais envolvidos com polícia no mundo inteiro e se intitulou, com o apoio destes profissionais, até mesmo por ingenuidade, talvez, como a minha, de receber denúncias. Então lá funcionava como se fosse uma SaferNet, e eram distribuídas, então, essas denúncias pelo mundo conforme o IP original. Os senhores entenderam? Eu tenho um policial no Brasil, um policial na Índia, detectaram alguma coisa nos Estados Unidos, a denúncia apareceu, eles davam encaminhamento à denúncia caso o IP de origem fosse o Brasil e o destino a Índia. Então eles acionavam 2 profissionais espalhados pelo mundo que faziam as suas respectivas investigações. Então era um facilitador. Sem mencionar nomes. Isso há muitos anos. Então, em 2003, a ideia é fantástica. Em 2003, esse senhor foi preso e condenado 2 vezes por pedofilia. O senhor Peter Hampton, está na internet. Então, ele conseguiu concentrar em suas mãos a maioria dos casos, das denúncias que eram originadas pelo mundo, porque ele gerou uma confiança tão grande em si, que ele, inclusive, me parece, conseguiu um representante na Indonésia para dar seguimento ao trabalho dele. Realmente extraordinário. Eu, em parte, tive certo orgulho de participar, mas eu tinha alguns 30 e poucos anos, né? Internet também tinha acabado de nascer e a gente acredita nas coisas. Então, por fim, a gente vai chegar à conclusão de que, por mais profissional de TI que alguns de nós sejam, nós também estamos sujeitos ao mesmo que o cidadão comum e aquele que será impulsionado
pelo Plano Nacional de Banda Larga, estará exposto. Ok? Bom, eu faria um pedido a todos que é muito interessante que, por mais que nós estejamos na casa do advogado, nós temos aqui profissionais de educação, nós temos profissionais de TI, nós temos profissionais do direito, que todos tentássemos conclamar um entendimento, visto a contextualização que vai ser exposta aqui. Porque a proposta final é de uma coalizão de multidisciplinar, você vê que eu tenho dificuldade para falar isso, né? Interdisciplinar, de forma que a gente possa tentar sair do limbo que nós estamos hoje e à beira do caos, que é o que eu imagino. Não imaginem que eu seja um teórico das conspirações, mas é porque a gente de tecnologia vê o que é possível. E o que eu pretendo expor aqui é a verdade. Notícia recente, nós somos 16 milhões de miseráveis no país. Ganhamos de 0 a 70 reais. Então, todo o contexto que vai ser apresentado aqui, vamos tentar balizar pelas políticas públicas que nós recebemos. Bom, eu peguei emprestado o cartaz. Não são ligações neuronais. Aquilo ali também não é uma constelação. Não. Aquilo ali, na verdade, é um esboço do que seria a internet no mundo. Aquele pequeno ponto que é evidenciado à direita, aquele quadrado lá, pena que não dá para ver direito, na verdade, cada ponta ali tem um IP. Vocês estão vendo? À direita, no canto inferior direito, tem um quadrado evidenciando uma pequena ramificação daquela rede. Em cada extremidade tem um IP. Então, na verdade, isso é um esboço do que seria a internet. Complexo, né? Muito complexo. Eu não pretendo falar especificamente sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Ele, na verdade, aqui, ele funciona como eu também não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu sou a favor. No entanto, ele é um jato em fase de ignição. Ele simplesmente faz o papel de impulsionador de problemas, se nós não nos mirarmos em possíveis soluções, em conjunto. O PNBL, hoje, contextualiza a popularização do uso da internet pelo brasileiro. Certíssimo. Tem mais que chegar mesmo, mas instruam antes. Hoje, a internet chega no Brasil, esse mapa é do ano passado, chega por 3 modos. Ali, infelizmente, colocaram uma cor muito parecida de ADSL com satélite, mas mirem-se no norte do país como o que prepondera no acesso via satélite. Na verdade, os pontos azuis em rádio e os pontos verdes ADSL. É a maioria. É assim como chega a internet no país. Notem os buracos. Vão continuar ali. Pelo que se pretende e pelo que se tem de infraestrutura hoje implementada no país. À esquerda dos senhores é um mapa do Brasil, do litoral brasileiro, que vai até o sul, desde... Qual que é a extremidade lá, Igor? Em Fortaleza, no Ceará. Isso é uma herança da Eletronet, da falida Eletronet, que montou essa estrutura para poder atender a uma dada demanda. Essa é a nossa posição em 2011. Aquilo ali é uma referência somente. Tá? À direita dos senhores é a perspectiva de ampliação de 9.800 quilômetros para 30.800 quilômetros de fibras espalhadas pelo país. Isso vai ser representado de outra forma mais adiante. Tá? Então, isso é o que se planeja. Então, queiram, por gentileza, visualizar, gravar este mapa para que nós possamos ver mais adiante qual é o contexto do PNBL com relação a 2014. Bom, a herança da Eletronet é hoje composição de Furnas, Petrobras, Chesf e Eletronorte.
é a nossa posição hoje em termos de infraestrutura para o Plano Nacional de Banda Larga. O governo federal, por sua vez, está em franca negociação para que isso seja ampliado. De que forma? Inserindo e contextualizando empresas privadas ou empresas de governo, no sentido de que isso seja facilitado. Nós temos este cenário, então, logo em seguida, para 2014, envolvendo, então, Furnas, Petrobras, Chef Eletronorte, Consórcio Eletrosul e outras redes, ali divididas por cores. Quem quiser acesso a essa apresentação, sem problema, é só me pedir que eu mando depois. Senhor? Sim, rede elétrica, sim, também. Exato. Ainda em estudos, aqui no Brasil é a CEMIG, né? Inclusive, isso. Bem, esse é um mapa já capilarizado, onde se encontram as fibras, ou seja, a abrangência do sinal que vai chegar para essas localidades e deverá ser capilarizado naqueles pontos que se abrem em verde, azul, vermelho, ou seja, a região onde eles atuarão. Então, os buracos continuam os mesmos, apesar de que nós temos uma população muito pequena nessas regiões, né? Então, não interessa financeiramente chegar lá, levar uma fibra que custa alguns milhares para ver alguns trocados, né? O PNBL, então, envolve a Eletronorte, que é a antiga Eletronet, Eletrosul, Petrobras, Furnas, Certo, Dataprev, Datasus, tudo que o governo puder achar para poder interligar e facilitar o acesso, ele vai fazer. Os fundamentos do plano: cobertura, velocidade e preço. Tem um problema aí. Cadê a educação? Apesar de o projeto prever, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Imaginemos que esses mapas, ao invés de fibras óticas, fossem estradas. A infraestrutura é como se eu levasse energia elétrica, ou estradas, ou linhas férreas para outros lugares do país. Né? Mas imaginem estradas e infraestruturas tecnológicas que serão facilitadas pelo governo quando a capilarização se der. Ao invés de infraestruturas tecnológicas, eu tenho uma Ferrari para dar para cada cidadão brasileiro e entrego a chave para ele. Pode dirigir. São autobans. Qual que é o problema que a gente vai ter? Eu não ensinei para o cara a dirigir. Ele não tem habilitação, ele não sabe, ele simplesmente vai ser o girão de 1996, 97, né, que ingenuamente se envolveu. E a primeira curiosidade que eles terão será pornografia. Né? Então eu não vou adiantar assunto não, porque eu vou casar isso lá na frente com um fato recente. Diante desses fundamentos do plano, cobertura, velocidade e preço, e não educação também, isso me preocupa. Apesar de que velocidade, Brasil em alta velocidade, ficou muito bacana essa marca, eu adorei. No entanto, eu diria o seguinte: 512 kbps não é alta velocidade para mim não. Em relação a nada é alguma coisa, né? Mas para o cara aprender, para ter acesso a vídeo, para ter acesso a coisas que são realmente interessantes, precisa ser muito mais do que isso, a gente sabe, né? E vai sobrar o quê em termos de infraestrutura? Tudo quanto é equipamento IPv4 que tiver de lixo no mundo vai ser, se não chegar a um acordo no sentido de exigir com que os equipamentos sejam preparados já de imediato para IPv6. Ou seja, a aquisição tem que se adequar para que a coisa ande conforme o mundo anda, e não o que sobra para nós. Então, quanto a estrada de terra, e eu estou andando de velocípede. Né? Eu preferia que fosse um autobahn ali andando de velocípede. Né? No próprio projeto, nós temos lá uma frase muito interessante, que eu também vou pedir a permissão para poder ler, que eu não gosto, mas está lá disposto: a inclusão digital apenas servirá ao país se for pensada, planejada e executada como meio de inclusão social e não apenas como um fim em si mesma. Poxa, eu já contradisse os meus fundamentos. Certo? Lá está em si mesma. A cidadania não se dá só em entregar links e infraestruturas.
né? Eu tenho que ensinar o cara a usar. Então, a proposição é que o alicerce seja composto por infraestrutura e educação digital cidadã. Já partindo para a questão da educação, eu só tomei como referência para avisar os senhores que alguns dos dados estatísticos têm como fonte o IBGE, o PNAD do IBGE e o IBOP. Porque as estatísticas acabam muitas vezes se conflitando. Então eu tentei buscar o máximo possível colocar o que o que a gente acha que é certo, né? Então o PNAD nada mais é do que uma amostra, certo? Por uma determinada população, então ele não é número exato. Então ele revela só tendência. Eu preciso, com isso, colocar uma definição para os senhores de analfabeto funcional, analfabeto total e analfabeto digital. O analfabeto total, todos nós sabemos quais as características, não sabe ler nem escrever. O analfabeto funcional tem 5 níveis, nós vamos citar só 2, porque os níveis 4 e 5 já são de educação plena, de alta compreensão e tudo mais. Os níveis 1 e 2 caracterizam o indivíduo conforme os itens ali descritos. A alfabetização rudimentar, leitura e compreensão de títulos de textos e frases curtas, capacidade de contar, dificuldade de compreensão de números grandes e fazer operações aritméticas básicas. O nível 2, alfabetização básica, leitura de textos curtos, extração de informações, incapacidade de elaborar conclusões a respeito de textos, entendimento de números grandes, realização de operações, dificuldade quando é exigida uma maior quantidade de cálculos. Então, 2 níveis interessantes em função dos percentuais que são apresentados. O censo do IBGE já diz que o alfabetizado tem 5 anos ou mais de idade e é capaz de ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhecesse. Esquisito, né? Isso é alfabetizado? Eu não sei. Mecanicamente, para mim, não. Considerada analfabeta, pessoa de 5 anos ou mais que aprendeu a ler e escrever, esqueceu, não consolidou e apenas assina o próprio nome. Ok? Então, só para explicar os indicadores que nós teremos a seguir. As estatísticas. Tá difícil a leitura? Não, né? Nós hoje somos praticamente 191 milhões de habitantes. De analfabetos totais, nós temos aproximadamente 9,7%, que corresponde a 18 milhões e meio de habitantes. Analfabetos funcionais de nível 1, 20,3% aproximadamente, que somam aí então até 30% da população. E mais 47% de analfabetos funcionais de nível 2. Essas fontes são do IBOP. Somados, então nós temos 77% da população de analfabetos, formada por analfabetos. Nós somos privilegiados em estar dentre os 23% considerados com educação plena. Nós temos, pelo que eu li no site da OAB, nós somos 739 mil, não é isso? No país, ou seja, aproximadamente 0,39% da população brasileira. Tendo então 258 habitantes por advogado. Nós temos 100 mil habitantes por juiz e 11 delegacias. Delegacias são 10 especializadas e no Distrito Federal é uma divisão que cuida de concentrar as denúncias de crimes. Alguém diz? Hein? Não, é para condenar mesmo o recebimento de denúncias e dar prosseguimento em investigações. Eles não atendem diretamente ao público, somente 10. Bem, esse é um mapa do ano 2000, porque as estatísticas do IBGE não estão ainda disponíveis neste nível. Por município, os índices de analfabetismo. Ou seja, tomem como do mais claro ao tom mais escuro, como do menor para o maior índice de analfabetismo, onde eles
consideram dentro daqueles parâmetros que eu disse a vocês. 5 anos lendo aquilo dentro do idioma que ele sabe escrever e ler um bilhetinho simples. Certo? Está aí o retrato do Brasil. Onde é que estão aqueles buracos? Ok, onde está o mais escuro? Né? No Nordeste, pois é. Bem, esse é um mapa por estado, é um pouquinho diferente, tá? Esse é por estado, aquele é por município. Então não dá para a gente perceber mesmo igual por município, a gente consegue no outro mapa. Mas esse já é de 2009 pelo PNAD, esse aí é por amostragem. Então, dá para a gente casar que continua basicamente a mesma coisa. Certo? Apesar da gente ver, o índice de analfabetismo diminuiu, né? Não sei não. Tomara. Esse então continua, os buracos continuam os mesmos, nos mesmos lugares para onde o PNBL vai. O mapa de analfabetismo por municípios comparado ao mapa já com o PNBL capilarizado por onde eles planejam, dando acesso então a boa parte da população, obviamente concentrado em sua maioria na região sudeste. Deu lá São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? Tem um contexto muito mais fechado. Comparado então ao mapa de 2009 do PNAD, continuamos a ver a coisa da mesma forma. Eu gostaria de fazer uma observação sobre o analfabetismo. Na roça, é muito interessante observar, muitos dos senhores já devem ter visto, que muita criança anda no paralama dos tratores. É ali que ele aprende a dirigir trator. Eu aprendi a dirigir olhando meu pai dirigir. Tempo de motor, passar marcha, pisar na embreagem, pisar no freio, no acelerador e assim por diante. Então eles aprendem basicamente instintivamente, como nós tivemos a oportunidade de aprender a usar a internet e as infraestruturas tecnológicas nos anos em que a internet e as redes nos foram propiciadas, mesmo que por meio de escada. Ou seja, agregar pessoas. Para tanto, eu desconheço alguma coisa que exija habilitação para quem conduz um trator na roça. É qualquer um que aprendeu a dirigir o trator, sabe conduzi-lo, sabe o que tem que fazer para arar o terreno ou para fazer a colheita, né? E ali ele vai passar longos anos da vida. Bem, eu temo, porque, de um modo geral, essas pessoas, quando veem alguma coisa na televisão, quando tem televisão, acho que todo mundo hoje praticamente tem, né? 98. Pois é, das residências. Então, você imagina a zona rural, o pessoal tem televisão, imagina uma internet. O que não pode provocar? Sendo que essas pessoas não têm a mínima noção, não sabem ler sequer. Se eu não tenho educação, não sei ler, não posso alegar desconhecimento da lei. Se eu não sei ler, como é que eu conheço a lei? Sei não. Complicado também. Então, o cidadão está ali. Impermeabilidade. De um modo geral, as pessoas se tornam impermeáveis quando se toca em assunto relacionado, principalmente, vida, saúde, segurança, morte e outras coisas mais. A pessoa, não, quero conversar sobre isso não, já conversa de lado com você, filho, querendo ir embora. Só que nós vamos ter que conversar isso mais cedo ou mais tarde, como o caso do IPv6 levou 20 anos. Nós vamos esperar na próxima geração para ver quais os problemas que vão ocorrer? Eu acho que não deve. Então, direito, TI, educação e políticas públicas estão diretamente relacionados ao que foi falado até agora, onde nós devemos tratar uma relação simbiótica entre essas ciências, de modo que nós possamos discutir nos próximos anos aquilo que será melhor para nossos filhos e nossos netos. Talvez nenhum de nós aqui dentro seja contemplado com uma sociedade tranquila nesse momento. Frente de ação, força de justiça.
Delegacia de Repressão ao Crimes Digitais, Polícia Judiciária e Administrativa Digitais, área de inteligência. Formação em massa, interdisciplinar. Aparatar, ou seja, dar equipamento para o povo trabalhar. Outra, varas digitais. Advogados, delegados, procuradores, promotores, magistrados, trabalham em equipe, ali, junto, perto, de forma que a coisa possa ser célere. Né? Isso é uma proposta também. Profissionais de TI. Isso. De manhã foi falado. Profissionais de TI, código de ética, normas técnicas. Isso eu não escrevi, eu juro para vocês que eu trouxe de Belo Horizonte, escrito. Tá? A doutora Carla falou fantasticamente, eu até comecei a rir ali, porque a maneira com que ela falou foi extraordinária. Para desenvolvimento e administração de redes de computadores, esses caras têm uma responsabilidade absurda e tem que ser colocado determinados limites. Certo? Não limites de desenvolvimento, mas limites de responsabilidade. E a definição de responsabilização. Educação especializada, profissionais de TI que aprendam direito, advogados, Ministério Público Brasileiro e magistrados aprendam TI, um pouquinho. Ninguém precisa saber tudo sobre tudo. Trabalho em equipe, interdisciplinar também. Educação cidadã, andragógica, que eu ensino adulto, analfabeto digital. Fundamentais 1 e 2, ensino médio, universitário, multiplicadores, desenvolver material didático adequado, educação continuada, digital cidadã. Mudança de grades escolares, proposta. Eu quero capilarização, como é que poderia se dar? Isso é só um começo. OAB, Rotary, Lions, delegados e demais policiais especializados, voluntariado. O Igor Jorge já faz isso direto. Ele já vai às escolas, vai a lugares para poder disseminar a cultura digital. Bancos de profissionais credenciados, perícia digital, na verdade, engenharia reversa, investigação digital, advogados especializados, etc. Suporte ou ouvidoria digital cidadã. Ou seja, alguma coisa em âmbito nacional que preveja a cidadania, que sejam ouvidos os cidadãos, que ele tenha a oportunidade de perguntar: aqui, eu fiz alguma coisa de errado? O problema dos logs é relativamente simples de se resolver. Logs não são provas. Logs podem ser alterados nas suas origens. O administrador de redes tem acesso a logs. Ele pode escrever um log, modificar um log, e assim por diante. Sinto muito. Eu contestaria.